sabe quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento? Olá, meu nome é Sheila Lencastre e eu ajudo mães atípicas a lidarem melhor com o transtorno de seus filhos. E hoje eu quero falar para você quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento. Isso mesmo, aquele transtorno que se desenvolve enquanto a criança está se desenvolvendo. E você, mãe, precisa estar antenada nessas questões. Se você tem dúvida aí quanto ao desenvolvimento da sua criança, se liga nesse vídeo. Olha só, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele começou a ser estudado por volta dos anos 50. Isso mesmo, por volta dos 1950, sim, eles começaram a observar a questão do desenvolvimento da criança, a saúde física, mental, a saúde cognitiva, o quanto ela era capaz de se adaptar ao ambiente. E isso tudo eles foram estudando a partir daí e eles puderam ver que tinha uma graduação conforme a criança nascia e se desenvolvia, e aí eles foram vendo essa questão do desenvolvimento. Situações que exigiam habilidade social, pedagógica, afetiva, emocional, o quanto essa criança tinha aquela habilidade de se adequar aos ambientes. E o cérebro é considerado um mecanismo bem complexo, né? Onde se desenvolve o sistema nervoso central. E é delicado, bem delicado, e as alterações no funcionamento, seja a criança ainda no útero da mãe, ou depois do nascimento, ou na hora do parto, pode ter algumas complicações nessa fase. E as alterações no seu funcionamento são considerados distúrbios, transtornos que podem ser genéticos, né? E aí são considerados distúrbios no desenvolvimento neurológico. E existem muitos tipos de distúrbios oriundos de fatores genéticos, né? Ou pela exposição a estímulos, né, que são prejudiciais no útero, como fumar, o uso de drogas ilícitas, até mesmo remédios. E aí eu quero colocar aqui para vocês somente alguns. Eu tenho 2 filhos que têm transtornos do neurodesenvolvimento e que a gente precisou adaptar muitas coisas e ainda faz adaptações. Hoje eles são adultos, a Sara de 22 anos e o Thomas de 19. A Sara tem autismo e Thomas tem TDAH e TOD. Às vezes você está descobrindo agora que o seu filho, que a sua filha tem algum problema, algum distúrbio, algum transtorno. E às vezes, gente, a gente se sente completamente perdida. Às vezes você, na sua casa, você percebe que a sua criança precisa de ajuda. Às vezes ela está agindo, está fazendo assim malcriações terríveis, e aí todo mundo critica, e aí dá para perceber que aquele comportamento tá além, aquele comportamento já tá saindo fora do normal, seja comportamental, seja qualquer outra coisa, né? Qualquer outro fator que você vê que o desenvolvimento da sua criança não está de acordo com o desenvolvimento das crianças de mesma idade. Isso acontece muito, quem dá muita dica pra gente, que fica antenado quanto a isso, são as professoras da educação infantil. Então, sabe por quê? Porque elas lidam com crianças de mesma idade. Então elas já sabem, né? Primeiro transtorno do neurodesenvolvimento que eu quero colocar aqui é o TDAH. TDAH. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele é um transtorno que é definido por níveis que prejudicam a atenção da criança.
Então é a desatenção, a desorganização, a hiperatividade, a impulsividade. O TDAH, ele afeta diretamente as funções executivas da criança, do adolescente e do adulto, se isso não for tratado, se isso não for olhado com carinho pelos pais. E aí tem muitos pais que fecham os olhos para esse transtorno, que afetam as funções executivas lá do cérebro, e aí chama a criança de preguiçosa, não quer nada com nada, assim você não vai dar em nada. E aí, gente, o seu filho não vai dar em nada mesmo. Você precisa ficar atenta quanto a isso, porque a criança que tem TDAH sofre muito. Se sua criança tem TDAH, não é tratado, se você não vai no médico, às vezes nem precisa de remédio, é só estimular aquilo que precisa ser estimulado. E isso quem vai decidir é o médico da sua criança, mas principalmente precisa ser acolhida. E aí agora eu quero falar de um outro transtorno, né? E aqui em casa, ó, deixa eu só, antes de falar do outro transtorno, olha só como é que é genético, ó. Com o tratamento do nosso filho, do Thomas, eu descobri que eu também tenho transtorno, meu marido tem transtorno e o meu filho. Olha só como isso é genético. E aí, gente, ele veio com um presentinho, que foi uma comorbidade. O filho também, ele tem TOD, que é um outro transtorno que ele é um transtorno, mas ele é uma comorbidade, né? É o presentinho a mais. Ó, TDAH, e aí meu filho tem TDAH e TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Aquela criança do contra, aquela criança pavio curto, nervosa ao extremo, às vezes é meio antipática, bate em qualquer um, aquela criança que não te dá sossego, hora nenhuma, né, que te desafia. Você pensa que é só uma malcriação? Não, ela também está sofrendo dentro dela, ela também precisa de ajuda e precisa ser tratado, esse TOD aqui, tá bom? Então, e o TOD é comorbidade de vários outros transtornos, inclusive de outro aqui que eu vou colocar aqui agora, ó. TEA. O TEA é o transtorno do espectro autista. Essa palavrinha aqui, ó, espectro. É porque é uma gama de fatores, né? O transtorno do espectro autista é caracterizado pela baixa interação social ou ausência, não faz nenhuma interação, ou baixo, o comportamento repetitivo, estereotipado, tem interesse em coisas específicas. A rotina, às vezes, é bem rígida. Se você sair um pouquinho da rotina, essa criança entra em sofrimento e às vezes tem até crises. Ela tem, às vezes, ausência ou atraso na linguagem, né? Às vezes demora muito tempo a falar. A criança às vezes tem 2 anos de idade e não está falando nada ainda. Ou às vezes começa a falar no tempo certinho. Mas aí, quando vai 2 anos e meio, 3 anos, começa a regredir. Aí eu falei, o que aconteceu com a minha criança? Até esses dias ela falava, por que agora não está mais falando? O que está acontecendo? Isso pode ser autismo. E as demais habilidades linguísticas. Às vezes ela aprende a falar e fala, mas não interage com as outras pessoas.
Às vezes, ela tem uma habilidade que é fora do comum para as crianças na idade dela. E aí também é um fator que a gente precisa ficar antenado. São crianças, hoje chamado de autismo de alto desempenho, que são crianças que têm o desenvolvimento igual às outras crianças. Elas falam, elas estudam, elas se desenvolvem bem na escola, elas interagem até, só que elas não interagem igual às outras pessoas. E aí tem outros transtornos, esse daqui, ó, transtorno de ansiedade, né? Mas tem outros transtornos que eu quero pincelar aqui para você, quem sabe tem na sua casa. DC, sabe o que é isso? TDC, transtorno de desenvolvimento da coordenação. A criança, ela pode ter um atraso no desenvolvimento de certas habilidades motoras, movimentos descoordenados, né? Dificuldades com atividades que exigem coordenação motora, lateralidade, postura, equilíbrio, né? Dificuldade para escrever. Nos primeiros 2 anos de vida a gente começa a falar as nossas primeiras palavras e a gente aprende a andar. E aí, se você percebe, seu filho fez 2 anos e ainda não está andando, tem alguma coisa errada. E aí tem também agora, né, o TEL. Olha que interessante, vou botar aqui, ó, TEL. TEL, sabe o que é TEL? Transtorno específico da linguagem, isso mesmo. É uma habilidade que persistente para adquirir e desenvolver a fala e a linguagem. Também bem na infância, né? Aparentemente, a criança, toda criança, possui todas as condições, deixa eu botar aqui, todas as condições para falar, mas ela não consegue. Apresenta muita dificuldade nesse processo. Você percebe que ela está se desenvolvendo normal, ela andou e tudo, mas está demorando a falar. E aí tem muitos outros transtornos aqui que, se eu fosse falar aqui, seriam muitos e muitos. Mas o importante é você aí estar atento, estar atenta, ter um olhar acolhedor aí para sua criança, procurar desenvolver, estimular as habilidades aí da sua criança. E se você perceber, eu acho que tem alguma coisa errada com a minha criança, procure ajuda, procure um médico, tá bom? E aí conte comigo. Se quiser mandar mensagem para mim, perguntar alguma coisa, principalmente nesses 3 transtornos aqui, né, que é o que eu convivo aqui em casa, a minha base de estudos é TDAH, TEA e TOD, né? E qualquer dúvida pode contar comigo, coloca aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço para você.